sejam bem-vindos. Você vai prestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ou seja, o ENSEJA 2026. Então essa dica é para você que quer se preparar nesse período de férias escolares, de julho, para brilhar nessa prova. Esse que aparece na sua tela é o edital 68 de 26 de maio de 2026 e ele fala sobre a prova, né? As provas do ENSEJA. Então a gente tem basicamente um exame que é dividido no ensino fundamental, com 4 provas objetivas, avaliando a primeira prova Ciências Naturais, a segunda Matemática, a terceira Língua Portuguesa, Estrangeira, Artes, Educação Física e Redação, e a quarta prova História e Geografia. Isso se o seu ENSEJA é para o ensino fundamental. Agora, se o seu ENSEJA é para o ensino médio, então você vai ter 4 provas também, sendo que a primeira prova é de Ciências da Natureza e Tecnologias, a segunda prova, Matemática e Tecnologias, a terceira prova, Linguagens, Códigos, Tecnologias e Redação, e a quarta prova, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Então, é bastante conteúdo para você se preparar. Quando você entra aqui no edital, ele te dá esse endereço, que é onde você vai encontrar o que cai na prova. Quando você acessa esse endereço, você tem as matrizes de referência, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Pegando o ensino fundamental, quando você clica em qualquer uma dessas áreas, ele vai fazer um download do PDF para o teu computador. E aí, uma vez que você salvou numa pastinha, você abre o documento e ele vai aparecer ali com os eixos cognitivos e as competências. Todas aquelas competências que são exigidas. Tá, mas como que eu me preparo? Fica aí uma dica fantástica e é gratuita, viu? Entra no notebooklm.google.com. Então, você vem aqui em criar novo notebook. Ele cria. E aí, ele vai te pedir as fontes, o material para colocar dentro desse caderno. Neste caso, você vai selecionar aqueles PDFs das áreas do seu ENSEJA, pegando aqui do ensino fundamental como exemplo, e você arrasta então para dentro lá do notebook. Você vai ver que ele vai fazer o upload, vai enviar esse conteúdo, e aqui ele apresenta um resumo. Você pode reescrever aqui, colocando ENSEJA 2026, ensino fundamental. Perfeito. Tá, o que eu faço com isso? Você pode pedir para o chat, para ele te ajudar a estudar um conteúdo em específico e listar tópicos que você precisa revisar. Ele vai verificar desse material, que é o material de referência, e então ele vai começar a consultar a base de treinamentos dele para te trazer coisas interessantíssimas. Então, o próprio chat vai falar, olha, é importante você estudar corpo humano, saúde e qualidade de vida. Então, no caso da anatomia, você tem que estudar funções e localização dos principais órgãos e sistemas do corpo humano. Perfeito. Também tem a questão de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade, ciência, tecnologia e sociedade, terra e universo. E aí você tem algumas opções, como, por exemplo, crie um quiz sobre o conteúdo de ciências. Então, o próprio Notebook LM vai criar para você simular a prova e ter ali um quiz para o seu estudo. Então ele está gerando aqui ao lado e ele te dá outras opções também, como por exemplo perguntas que você pode estudar mais a fundo e também recursos como cartões de estudo. Vamos pedir cartões de estudo também, certo? Então aqui, ó, ele vai te dando os artefatos que ele está sendo construído no estúdio e aqui o chat continua. Então você consegue navegar à vontade. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, vamos abrir aqui o quiz. Abrindo o quiz, eu tenho perguntas aqui de simulação, onde eu vou selecionar a resposta que eu acho mais correta e ele te dá dicas. Então, dicas para te ajudar a responder. Então, eu estou com dificuldade. Qual que é a dica? Perfeito. Então, conforme você vai selecionando, se você errou, ele vai mostrar o porquê que não é essa alternativa e ele vai indicar qual que é a alternativa com a resposta correta, dando uma justificativa também para essa resposta correta. Então aqui você tem 10 perguntinhas de múltipla escolha muito bem elaboradas. Você tem várias opções aqui no seu estúdio, por exemplo, os flashcards.
que ele criou, ó, são flashcards para você estudar sem ter aquela pressão de um simulado. Então aqui, por exemplo, na perspectiva histórica do conhecimento, como devem ser relacionadas diferentes explicações para o mesmo fenômeno natural. E aí você clica aqui para ver a resposta. Elas devem ser relacionadas considerando a evolução e o contexto histórico da ciência. Ainda não entendi. Ele mesmo te dá aqui uma explicação. Então você clicou ali para ele explicar, ó. Ele vem aqui no chat com um prompt já prontinho, você não precisa se preocupar com nada, e ele vai criar a explicação para que você entenda melhor. Você pode salvar isso daqui, ele vai gerar uma nota, ó, do seu estudo. Então essa nota ela está salva aqui. E, inclusive, dependendo do tipo de aprofundamento que você está fazendo, você pode clicar aqui em transformar em uma fonte. Você percebe que apareceu uma nova fonte aqui ao lado, então a nota agora vai ser uma fonte. Então eu consigo ir criando o meu caderno com um conteúdo altamente especializado e direcionado para o Enseja. No estúdio, você tem várias outras coisas legais, como a apresentação de slides, por exemplo. Você tem um mapa, você tem infográficos, você tem resumo de áudio. O resumo de áudio é algo interessantíssimo, porque às vezes você quer ouvir um podcast, mas você quer estudar ao mesmo tempo. Então você gera o resumo em áudio e aí você baixa esse arquivo para o seu dispositivo, seu celular, enfim, e você consegue escutar. Então, naquele momento que você não pode estar lendo, você pode gerar um documento de áudio. Claro que no chat tudo isso também é disponível. Gere em áudio de tópicos de ciências. Então veja só, ele sozinho vai gerar. Então você vai ter ali um podcast específico para o que você quer. Gostou? Bons estudos aí no Enseja e seja nota 10.